Aí depois ele falou, por que essas pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então, se você estiver em Cristo, se você estiver em Jesus, presta atenção, se você estiver com Jesus, você tem todo o direito de pedir uma direção. Porque é isso que ele faz, o Espírito Santo faz isso. Agora, se você não tem ele, aí você fica nessa neurose aí, de achar que ele tem que te provar alguma coisa, para você ir para a igreja, te provar alguma coisa, para você ler Bíblia, te provar alguma coisa, para você confiar nele, esquece. Ele não vai te provar nada. Ele não vai te provar porque ele não tem obrigação nenhuma de te provar nada. Amém? E isso é interessante porque a gente ora com essa cabeça, Senhor, se o Senhor fazer isso para mim, eu vou. Tem gente que eu já vi falando, eu pedi para Deus curar a minha mãe do câncer e Deus não curou. E a minha mãe morreu, irmão. Por que Deus não curou sua mãe do câncer? Porque você só ora quando precisa. Aí você fala assim, Deus, se o Senhor curar minha mãe do câncer, se o Senhor curar o meu esposo do câncer, se o Senhor curar a minha filha do câncer, eu vou para a igreja, eu vou ser fiel ao Senhor. Irmão, não é assim, não vai ser curada. Não vai ser curada, não vai acontecer dessa forma. Uma coisa eu vou falar para vocês. Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele não age sob pressão, ele não age no seu desespero, ele não age na sua assim, esses manejos que você faz, né, de querer manipular ele. Se o Senhor fazer isso, eu vou crer no Senhor, eu vou para a igreja. Irmão, Jesus, o Espírito Santo não age desse jeito. Não adianta você querer falar, se o Senhor fazer, se o Senhor curar minha mãe, um dia um cara chegou para mim e falou, eu não creio em Deus porque ele não curou minha mãe do câncer e minha mãe morreu. Eu falei, uai, você é fiel, se você já é fiel a Jesus, você já anda com ele já, como é que é? Não, eu só orei só, eu tenho minha vida aí, eu não vou em nenhum lugar. Eu falei, irmão, daí fica difícil, cara. Porque eu já tive dificuldade assim, meu pai faleceu. Eu orei para meu pai não falecer, né, no dia que ele acidentou, mas ele faleceu, mas depois eu senti o que o Espírito Santo está fazendo. Sabe o que aconteceu? Meu pai aceitou Jesus no domingo e na quarta-feira ele faleceu. Olha que coisa louca. Meu pai aceitou Jesus no domingo e na quarta-feira ele faleceu. Por que vocês acham isso? Por que vocês acham que o meu pai, domingo ele foi para a igreja, aceitou Jesus e quarta-feira ele faleceu? Por que vocês acham isso? E eu dentro da igreja, eu não dentro da igreja, eu falo, porque dentro da igreja tem um monte de gente. Tem um monte de igreja cheia de gente vazia. Mas eu falo assim, eu na presença de Deus, eu entendi na quarta-feira porque meu pai faleceu. Eu orei para ele não falecer, eu pedi para ele não falecer. Eu falei, Senhor, que meu pai venha recuperar desse acidente, não sei o que, mas ele faleceu na quarta-feira. Aceitou Jesus no domingo e na quarta-feira morreu, na quarta-feira faleceu. E Deus tem culpa de alguma coisa? Não, irmão, eu entendi o processo de Deus na morte do meu pai. Eu entendi o processo de Deus na morte do meu pai. Então, eu não mas uma pessoa que hoje ela não entende isso, uma pessoa que ela só ora desse jeito aqui, pedindo para Deus uma prova, e se Deus fazer, ela vai ser fiel a ele, ela não entende nada. Aí o cara falou para mim o quê? Eu pedi para minha mãe, eu pedi para Deus, para minha mãe ser curada do câncer, e minha mãe morreu, ela faleceu, ela não... Então, irmão, mas o problema é que você só pediu isso para ele, você só faz isso, você só pede, você não tem uma intimidade com ele, você não tem um relacionamento com ele. Não, o cara não faz nada, o cara não tô falando de religião, pessoal, tô falando de você buscar Deus, não tô falando de você ir para a igreja, não tô falando disso não, tô falando de você ter um relacionamento com Deus. Aí tem pessoas que dão desse jeito. Tem pessoas que andam desse jeito, fica pedindo milagre para Deus como prova. E Deus não vai fazer na sua vida nenhum milagre para te provar nada, porque a obrigação dele não é essa. E também ele não tem nem obrigação. O que Jesus tinha que ter feito, ele já fez. Ele já operou milagre na sua vida. Ele já te entregou o Espírito Santo. Thaísa Rocha,
Boa tarde, mulher abençoada. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá a semana? Como é que foi o mês? Tô sumido aqui, né? Tô fazendo mais de tarde as lives aqui, que eu acabei mudando meu horário. Meu fuso horário deu uma mudada, mas ainda não vai voltar para cedo, viu? Só tô esperando ajustar a questão lá dos horários, para mim voltar no nosso devocional às 6 da manhã. Então, meu pai faleceu, eu pedi para Deus, meu pai aceitou Jesus no domingo e morreu na quarta. Gente, e aí? Olha pra você ver, ele aceitou Jesus no domingo e morreu na quarta. Aí eu entendi por que Jesus fez isso. Eu entendi por que Deus, eu entendi porque o Espírito Santo levou meu pai na quarta-feira. E foi uma morte tão besta, uma morte tão boba. Eu fiquei pensando, como é que pode? Como é que pode? Meu pai aceitou Jesus, agora que ele tinha que ficar firme, agora que ele quer ajustar a vida dele, né? As coisas ia caminhar, eu falo caminhar assim, que a vida dele ia caminhar com Cristo. Aí na quarta-feira ele faleceu. Aí o outro amigo meu, que não entende esse processo, né, de você ter essa pegada com Cristo, se você não tem intimidade com Jesus, se o seu pai, se o seu filho, se a sua mãe morre hoje, você não vai entender e vai ficar apavorado. Aí você, é igual um amigo meu, ele orou pedindo para Deus para curar a mãe dele do câncer e não curou. Não curou por quê? Não é porque Deus não é Deus, é porque o problema é que o cara só ora na hora de me dar. Ele não tem relacionamento. Eu não esquento, irmão, se eu perder tudo hoje. Eu não esquento se eu perder tudo hoje. Eu posso perder tudo como o Jó perdeu. Entendeu? Eu não esquento se morrer, se perder tudo. Se eu perder, eu não esquento com isso. Uma coisa que o Espírito Santo nunca vai deixar você em dúvida, porque a Bíblia fala que ele não é de confusão. Ele vai estar sempre esclarecendo para você tudo que está acontecendo na sua vida, tanto o que sai e o que entra. Thaís, ele aceitou Jesus no domingo e morreu na quarta, mas aceitou Jesus, na quarta-feira já estava salvo. Então olha o processo. Jesus, ele nunca vai te deixar confuso, ele nunca vai te deixar você confuso, apavorado, batendo para lá, para cá, ele nunca vai te deixar confuso. Nunca. Então esse amigo meu que falou, eu orei para minha mãe, meu pai e minha mãe estavam com câncer e ela morreu. E ela morreu. Eu não creio em Deus porque ele não me deu, ele não fez isso para mim e papapá, e começou com esse negócio todo. Eu falei para ele, cara, o problema é que você só ora pedindo sinal para Deus, você só ora pedindo para Deus que ele faz na sua vida, e se ele fazer, você vai crer. É complicado isso, irmão. É complicado. Não vai fazer. Aqui fala, Jesus deu um grande suspiro e disse, por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Por que vocês pedem um milagre? Para que vocês pedem um milagre? Porque sabe por que vocês pedem um milagre? Porque vocês vivem pedindo um milagre. Se vocês caminhar com Cristo, o milagre ele vai ser rotineiro na sua vida. O milagre não é um lugar que você pega, não é um negócio que você pega, é um lugar que você entra. O ambiente de milagre, você entra. Aí você tem um relacionamento com Jesus, a área financeira começa a ter milagre, assim, sem você falar nada, sem você pensar em nada. A sua saúde você vai começando a curar, mancha começa a sumir, dores começam a sumir, e as coisas começam a acontecer natural. Então, Cristo te leva para um lugar para você ter uma vida com Ele natural, de relacionamento, sem você pedir nada. Os discípulos não pediam nada. Os discípulos não pediam nada para Jesus. Não pediam nada. Sempre tinha provisão para ele. Tanto quanto financeiro, tinha provisão. Eles não reclamavam de dores. Você não vê na Bíblia hora nenhuma Jesus orando pelos discípulos. Você não vê hora nenhuma algum discípulo reclamando de dores, com câncer, com alguma coisa. Você não vê. Por que hoje acontece muito isso? A gente precisa ter mais relacionamento com Cristo. Não estou falando que hoje a gente nunca pode ter um câncer, a gente não vai ter, outro não vai ter. Não estou falando isso. O problema, se você estiver fora do ambiente de cura, não, você morre com câncer, você morre com diabetes, você fica carregando diabetes a vida inteira, você fica carregando doença a vida inteira, fica carregando câncer a vida inteira. E Jesus não te chamou para você carregar maldição. Tem gente carregando maldição a vida inteira. Jesus não chamou para você carregar maldição. Jesus chamou para você ser livre.
É livre, irmão, livre de dores, livre de miséria, livre de perseguição, livre de tudo que te levam a desespero emocional, a depressão, a opressão. Então Cristo ele te leva para um ambiente de relacionamento que você não vai pedir mais nada, porque você vai começar a ver as coisas acontecer. Você vai começar a ver as coisas acontecer. Você vai começar a ver a área financeira crescer, você vai começar a ver a sua empresa contribuir para o seu bem. A empresa que você trabalha, você vai começar a ver uma mudança radical lá. As pessoas começam a te olhar de forma diferente. Porque não é você, é o que está em você. Então não tem como eu provar para você aqui que Jesus existe abrindo Bíblia. Eu não tenho como provar para vocês aqui que Deus existe abrindo Bíblia. Não tem jeito. Porque irmão, o diabo ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, cientista sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, filósofo, todos os estudiosos sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O que vai fazer eu provar Deus para você é o meu caminhar, a minha vida, o meu andar, entendeu? O apóstolo Paulo ele falava isso, eu vou até vocês, não com palavras, com persuasões humanas, eu não vou com vocês com a minha teologia, eu não vou com vocês porque eu escrevi 10 livros, ou eu escrevi 15 livros, sou best-seller, eu não vou até vocês porque eu tenho um anel de formação de teologia, não. Ele falou assim, eu vou até vocês com demonstração, com manifestação de espírito e de poder. Por que muita igreja hoje precisa fazer um marabales para segurar a gente? Tem igreja que tem que fazer churrasco para segurar a gente. Tem igreja que tem que fazer evento todo mês para segurar jovem. Tem igreja que tem que fazer todo mês evento para segurar a gente. Tem igreja que tem que fazer evento, irmão. Tem igreja que parece casa de evento. Parece que nem igreja é mais. Parece casa de evento. Porque tem mais evento que culto. Porque não tem a manifestação mais do Espírito Santo. Não existe mais a manifestação. Não existe mais aquela pegada mesmo de Azusa. Não existe mais aquela pegada, sabe aquela pegada mesmo dos heróis da fé, né? Aquela manifestação que tinha de pessoas sendo curadas, de pó, de ouro na mão das pessoas, azeite, as pessoas apertavam assim, o azeite caía da mão. Né? Não existe mais os sinais, então as pessoas o que elas estão fazendo hoje? Elas precisam fazer evento um atrás do outro, para segurar, porque nem atrair consegue mais. Agora o evento é só para segurar, e não está nem segurando, porque tem igreja que virou casa, parece boate, irmão. É iluminação, não estou falando sou contra isso, mas parece que as igrejas hoje virou uma espécie de boate para parecer que as boates lá de fora, para atrair jovens. Né? Você chega dentro da igreja hoje, não é mais como era antes. Não estou falando que você não deve pintar sua igreja de preto, pôr melhor, pode pôr um movie, pode pôr os negócios, pode pôr à vontade, mas parece que o pessoal hoje, eles mais se preocupam com a igreja que com a vida deles. Em Deus, para manifestar o Espírito Santo no culto e atrair as pessoas através da manifestação do Espírito Santo. Então, acabou, irmão. Acabou a manifestação do Espírito Santo de Deus. Irmão, acabou nos cultos. Não tem mais. Irmão, tem só atração. Só tem atração nos cultos. Tem evento para segurar gente, evento para segurar jovem. Tem igreja que parece casa de evento. Toda semana tem que ter um evento, senão o jovem vai para outro lugar. Por que você tem... Aí eu tenho que fazer um evento aqui para segurar os jovens. Senão o jovem sai da igreja, irmão. Se você está fazendo evento para segurar jovem, irmão, fecha a igreja. Você não tem, na sua igreja não tem manifestação do Espírito Santo. Fecha. Se a sua vida ela não tem a manifestação do Espírito Santo, irmão, para, porque teologia, Bíblia, não prova para ninguém que Deus existe. Viu? Se vocês veem aí nos podcasts, pessoal batendo de frente com o outro, maior idiotice. Você vê Mormon batendo de frente com Wesleyana batendo de frente com teólogo provando para rabino que Jesus é Jesus, e rabino provando que Jesus não veio. É uma idiotice, uma palhaçada em podcast, um monte de gente brigando um com o outro, querendo provar alguma coisa, gente, e não vai provar, que nem Jesus se preocupou em provar para os fariseus que ele era. Nem Jesus provou. Aí um cara
estuda teologia, acha que sabe alguma coisa, quer provar que Jesus existe. Nem Jesus se preocupou em provar nada para ninguém. Então, eu venho aqui diante de ti dessa palavra, mais parece um desabafo, né? Mas é problema que nós precisamos de novo buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos de novo, em nome de Jesus, atrair a presença de Deus nos nossos cultos. Nós precisamos atrair a presença de Deus, tá, nas nossas reuniões, na nossa casa, na nossa vida. Não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado. Não adianta você saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nunca vai adiantar. Se você não tem a manifestação de Deus na sua vida, joga a sua teologia fora, irmão. Joga tudo que você sabe fora. Nicodemos era assim. Nicodemos chegou até Jesus querendo informações e tá. Aí Jesus chegou para ele e falou: uai, mas não é você o mestre da lei, o professor dos professores? Mas é porque eu não entendi isso aqui. Aí Jesus falou: cara, você precisa nascer de novo, cara. O que é nascer de novo, Thaís? O que é nascer de novo, Leni? O que é nascer de novo? Irmão, é pegar tudo que vocês sabem, enterra, nem recicla. Irmão, não vale a pena nem reciclar o que você sabe. Começa de novo. Começa de novo. O que a gente sabe, irmão, se a gente não tem o Espírito Santo, não tem a manifestação, não vale a pena nem reciclar. Começa de novo. Começa de novo e vai fundo. Então, diante dessa palavra, eu vim trazer essa palavra aqui rápido para vocês, que nós viemos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo, que nós possamos atrair novamente, né, que a casa da Thaísa Roja, da Leni, do Wagner, dos meninos que sempre vêm aqui na live, que a sua casa venha ter a manifestação do Espírito Santo de Deus, que não é só a igreja venha ser, não é a igreja que a Thaísa Rocha vai que tem que ter a manifestação do Espírito Santo, não é a casa dela que tem que ter. A igreja, ela tem só manifestação porque a Thaísa foi lá, porque os irmãos que já têm a manifestação do Espírito Santo foi lá, mas a casa da Thaísa e da Leni, ela precisa ser uma casa cheia da presença de Deus, onde quando as pessoas chegarem na sua casa, as pessoas sentir paz. As pessoas sentir vontade de desabafar com você. As pessoas chegarem na sua casa, sentir vontade de desabafar algo para você, de contar coisas. E a pessoa fala assim, eu preciso contar algo que tocou no meu coração. Então, a sua casa precisa ter a manifestação do Espírito Santo. A sua vida precisa ser.